Olá, queridos e amigos, nós estamos aqui para trazer um ensino da Palavra de Deus para você, para cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer através da sua Santa Palavra. Neste dia, quero estar falando a você sobre o bom soldado de Cristo. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de 1 a 9, e depois o versículo de número 15, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, em que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou-se para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, a não ser militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Versículo 15 diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem dos que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós sabemos que, neste momento, o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo, essa sua segunda carta, com o propósito de encorajar aquele jovem, na época, talvez o seu sucessor ali naquela igreja, e ele deveria saber algumas diretrizes, né? E o apóstolo Paulo vem aqui dar as suas últimas instruções a Timóteo, para que ele pudesse assumir um trabalho de liderança, que é o trabalho que muitos pastores também passam por um treinamento para estar à frente de um trabalho. E aqui ele tinha sido ensinado pelo apóstolo Paulo e queria que ele focasse sempre no Evangelho de Jesus. Então ele vem encorajar. E a pergunta que surge diante do texto que acabara de ser lido: como ser um bom soldado de Cristo? Nós temos aqui algumas qualificações que o apóstolo Paulo traz quando nós lemos a palavra de Deus, e eu queria compartilhar com você. O primeiro fator de como ser um bom soldado de Cristo é que o bom soldado de Cristo, ele é fortificado na graça. Versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus vai dizer: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar a outro. Uma vez que o apóstolo Paulo tinha ensinado a Timóteo o trabalho de Deus, ele também, uma vez que estivesse no lugar de pastor, ele deveria ter outras pessoas também para que pudesse ajudar. O versículo 2 diz que ele deveria confiar a homens fiéis, idôneos, porque Deus não quer que sejamos pessoas relaxadas, mas acima de tudo também nós deveríamos ser fortificados na graça. E esta graça nada mais é do que Jesus Cristo, porque quando o próprio Paulo escreve a Tito que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E esta graça nada mais é, como já falei, Jesus Cristo. Ainda Efésios capítulo 2, versículo 8, o rapaz diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós podemos ver que esta graça que foi manifestada é Jesus Cristo, e nós devemos ser fortalecidos. O Salmo 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, é o lugar de apoio, onde eu fico fortalecido quando estou em Cristo Jesus. O segundo fator que a palavra de Deus nos mostra, que o bom soldado de Cristo, ele sofre aflições. O apóstolo Paulo era sabedor disso, porque ele já vinha no ministério de Jesus desde a sua conversão, nos primeiros períodos ali de perseguição da igreja, onde ele era
uma pessoa que acusava a igreja, perseguia a igreja e depois passou a ser perseguido. Ele sofreu muito, sofreu açoites, sofreu também naufrágio, e ele queria dar algumas lições para Timóteo, que quando o líder da igreja ele está no seu cargo, ele vai passar por um momento de adversidade. Mas esses momentos eles iriam ser enfrentados com Cristo Jesus. O versículo 3 e o versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que ele vai dizer assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo também já estava do lado dele para sofrer juntamente com ele. Que é isso que nós fazemos quando nós amamos nossos irmãos, quando nós amamos uns aos outros. Nós sofremos quando vemos um servo do Senhor sofrer. E ele ainda vai complementar dizendo: ninguém que milita se embaraça no negócio desta vida. Ou seja, uma vez que ele fosse confirmado como um jovem pastor, ele deveria deixar as coisas do mundo, aquelas coisas que lhe causariam problema para o trabalho do Senhor. Não se perder no caminho, mas focar sempre na pessoa de Jesus Cristo. E quantas pessoas que são servos de Deus, que se dizem servos de Deus, têm se embaraçado nos negócios desta vida. Muitas pessoas têm perdido o foco, têm encontrado os nó e não têm desamarrado. Mas Deus nos mostra que nós devemos não se embaraçar com o negócio dessa vida, mas focar na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro fator que faz com que nós possamos ser um bom soldado de Cristo é nunca se esquecer de Jesus Cristo. Nós devemos sempre lembrar daquilo que ele passou, o seu sacrifício, a morte e ressurreição. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 7 a 9. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, e ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, Paulo queria que Timóteo fosse a pessoa provida de levar a palavra de Deus no momento em que ele saísse de cena, no momento em que ele passasse todo o conhecimento àquele jovem e que ele continuasse a trilhar os caminhos do Senhor. Ele vai dizer que Deus vai estar dando entendimento, uma vez que os bons soldados de Cristo interagem com a palavra de Deus, Deus interage conosco e ele vai nos mostrar como devemos suprir as necessidades materiais e espirituais. E ele chama a atenção de Timóteo para que ele vai dizer: considera o que eu te digo. Você já foi uma pessoa que aconselhou alguém, que chamou a atenção de alguém para aquelas coisas importantes que poderia acontecer? O apóstolo Paulo já sabia, porque ele vivia no ministério e ele sabia quanto era difícil pregar a palavra de Deus. E ele sofria, né? Aqui neste momento o apóstolo Paulo se encontrava preso. Ali com ele só Lucas, que estava naquele momento. E ele vai dizer que ele estava sofrendo trabalhos de prisões. Mas ele ressaltava que ele estava preso, mas a palavra de Deus não está presa. Você e eu podemos propagá-la e não deixar que ela fique presa dentro de nós mesmos. E o quarto fator que a palavra de Deus nos mostra está no versículo 15. A palavra de Deus vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que manuseia bem a palavra da verdade. Uma vez que Timóteo estava sendo moldado para o ministério, ele deveria estar apresentado diante das pessoas que ele ia estar à frente, mas também diante de Deus. Nós também devemos nos apresentar a Deus aprovado, porque muitos vão apresentar-se a Deus, mas vão estar reprovados, através de suas atitudes, através do seu testemunho. Que nós possamos ser bons soldados de Cristo,
porque o bom soldado de Cristo, ele se fortifica na graça, que é Jesus Cristo. Ele sofre as aflições, ele se lembra do sofrimento de Jesus. Ele também se apresenta a Deus como obreiro aprovado. Que Deus te abençoe e que você seja um bom soldado de Cristo. Amém.